1 Samuel, capítulo de número 11. Nós iremos ler dos versos 11 ao 15. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, Saul dividiu os seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou: será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens e nós os mataremos. Verso 13. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino. Assim, todo o povo foi para Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Te agradecemos que o Senhor nos trouxe aqui, Senhor. O Senhor tem algo a falar conosco e nós sabemos disso. Pedimos que o Senhor seja misericordioso conosco, que a tua graça, o teu Espírito, a tua unção e a tua presença esteja conosco. Nós oramos assim, confiados nos méritos do teu Filho, Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos continuar refletindo no livro de 1 Samuel. Nós bem sabemos que o livro de 1 Samuel já nos ensinou muitas coisas sobre serviço, sobre o reino, sobre a importância do reino, sobre a família, sobre decisões, dentre muitos outros temas e assuntos que nós temos aprendido com o livro de Samuel. No texto do capítulo 11, nós estamos meditando sobre as grandes obras de Deus, as grandes obras que Deus nos dá em nossas mãos e o que Ele faz em nós e por nosso meio. O Senhor tem falado e gritado aos nossos ouvidos as obras dEle. Deus, Ele tem dado as obras dEle a nós para que nós possamos realizá-las e tem capacitado algumas pessoas. Se você não consegue perceber Jesus te chamando ao reino, se você não consegue Jesus te chamando ao trabalho, ao serviço para o reino, clame para que Ele abra os teus ouvidos, abra os teus olhos e você enxergará. Jeová, o Deus que determina grandes obras, Ele nos chama, Ele tem nos chamado dia após dia, domingo após domingo, para realizarmos essas obras. No sermão passado, o Natanael disse uma frase interessante. Ele disse: talvez nós não precisamos entender as grandes obras de Deus, nós precisamos crer. Nosso problema, das pessoas desse século, desse tempo, é tentar raciocinar tudo o que Deus faz, é tentar raciocinar tudo o que Deus quer, é tentar raciocinar tudo o que Deus exige. Por exemplo, tudo que nós racionalizamos tanto que, se ouvimos a voz de Deus em nossos corações, nós duvidamos que realmente é a voz de Deus em nossos corações. Nós acabamos nos tornando incrédulos por conta de nosso racionalismo ou da nossa necessidade de racionalizar tudo. Deus nos chama a grandes obras e nós não temos crido nisso. Se crêssemos nas obras de Jesus, nas obras que Ele entrega em nossas mãos, nós não estaríamos tão ociosos, tão parados, tão livres, estaríamos sendo úteis aonde precisasse para que o reino avance. Nós ainda somos egoístas, ainda pensamos demais sobre servir, mesmo Jesus nos alertando todos os domingos. Eu não estou dizendo que você deve servir forçadamente, ou que você deve servir irresponsavelmente, mas Jesus tem te chamado, tem te chacoalhado domingo após domingo. É como se Jesus dissesse, quando você está olhando para esse púlpito: filho, estou te chamando ao serviço. Filho, olha as grandes obras que eu tenho. Filho, olha o tanto de coisa que tem para você fazer pelo reino. Filho, anda, sai daí, trabalha, serve. Todos os domingos Deus tem falado a mesma coisa. Todas as quartas Deus tem falado a mesma coisa. Eu creio que o reino seja uma demanda urgente, e a igreja precisa crer nisso urgentemente. Que Jesus está chamando urgentemente para agarrar em nossas mãos as obras que Ele tem para nós. Jesus te chama a grandes obras, como chamou o povo de Israel, como chamou a Saul. Creia que Jesus quer te usar, pode te usar. Creia que o Espírito Santo irá se apossar de você, como se apossou de Saul.
Você estará totalmente capacitado dessa forma para servir o reino, se você estiver servindo por meio do Espírito de Deus. Antes de entrarmos no texto, eu ainda quero fazer algumas considerações sobre essa pequena série dentro da série. Ou seja, nós estamos numa série de sermões de 1 Samuel, mas estamos em 6 sermões somente em um capítulo e com o mesmo título, Jeová, o Deus que determina grandes obras. É uma minissérie dentro de uma série. Primeiramente, que nós aprendemos nesses 6 sermões, Jesus é glorioso, maravilhoso, porque Ele age em nossa comunidade. A palavra não volta vazia, não tem voltado vazia na SEB Calcaia. Jesus age, Jesus chama, Jesus tem tocado corações, Jesus tem tocado corações porque eu sou testemunha. Eu vi pessoas confessando seus pecados, eu vi pessoas voltando e dizendo que querem trabalhar. Então a palavra não tem voltado vazia. Se tem voltado vazia para você, é porque o seu coração é duro, é porque você é duro, dura serviço. Creia primeiramente uma coisa nessa noite: Jesus está presente nessa comunidade. Jesus tem trabalhado e tocado corações nessa comunidade. A gente crê e a gente pensa que para servir, para ser um reino, para avançar o reino, a gente precisa fazer coisas lá fora, a gente precisa fazer ações sociais lá fora. Sim, a gente precisa fazer isso, mas avivamento ou renovação espiritual, essas coisas começam dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, da nossa raiz. Clame para que Ele te toque também, clame para que Ele te chame também. Ele tem chamado pessoas, Ele levantou algumas pessoas já. Segundo, para as grandes obras de Jesus, de Deus, assim como foi para Saul, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Fazer o que todo mundo faz sem o Espírito Santo não é obra de Deus. Precisamos estar em Jesus e sermos apossados, totalmente consumidos, totalmente preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Não há grande obra para ser feita pela igreja ou pelo crente sem a presença do Espírito Santo. Não há obra para a igreja ou para o crente sem que o Espírito Santo haja. Nós temos desacreditado no Espírito Santo. Algumas igrejas brasileiras experimentam boa teologia, experimentam bons estudos e bons pregadores e esquecem do nosso Deus. Esquecem de a quem nós devemos satisfação, a quem nós devemos prestar culto. Prestando culto a teólogos, a pastores, não que eles não tenham a parte deles no reino, mas o Espírito Santo é que ilumina. O Espírito Santo é que faz tudo isso, e não os homens. Acabamos nos tornando com nossas atitudes aquilo que nós condenamos. Nós falamos de seitas e heresias, temos disciplinas de seitas e heresias em todos os seminários, e nós nos tornamos igual a eles, desvalorizando o Santo Espírito de Deus. Falamos dos testemunhos de Jeová, porque o Espírito Santo é apenas uma força. Falamos de pessoas que não creem no Espírito Santo, mas nos comportamos exatamente iguais, duvidando do Espírito Santo, duvidando do seu poder, da sua ação e de como ele tem agido na igreja. As pessoas não creem mais em renovação, não creem mais numa renovação espiritual, não creem mais em uma visitação do Espírito Santo, não creem mais em uma capacitação do Espírito Santo, não creem mais na presença do Espírito Santo. É por isso que o reino não tem avançado como deveria. Mas nós, crentes da SEB Calcaia, professamos e acreditamos: Espírito Santo, nós rogamos a Ti, nós vivemos por Ti, o Espírito Santo é que nos conduz. A presença do Espírito Santo é bem-vinda e necessária nesta comunidade, e Ele pode usar quem quer, onde quer e como quer. Ele pode agir nessa comunidade. Que o Espírito Santo consuma o coração de cada um daqui, preencha o coração de cada um dessa igreja, que Ele gere fruto em cada um de nós. Assim nós estaremos preparados, capacitados, escolhidos e acolhidos para a grande comissão que Ele nos chama. O Espírito Santo precisa falar conosco, Ele precisa tocar os nossos corações, senão nós não seremos apossados por Ele, senão nós não iremos trabalhar. Nós, antes de sairmos para batalhar, precisamos estarmos apossados e preenchidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo desperte os dons em nós, os seus dons, os seus talentos. Sem o Espírito Santo nós nada podemos fazer, irmãos. Não é a minha capacidade teológica, não é os meus estudos em teologia, não é os seus estudos em qualquer outra área de intelectualidade, não é a tua oratória, não é como você se veste, não é isso que vai te capacitar para o serviço do reino. Enquanto você estiver pensando isso, fazendo como as pessoas que apenas olham para as questões humanas, Deus olha dos céus, como diz um dos salmos, e Ele chacoalha, e Ele caçoa de você, ao você duvidar. Quando duvidamos do Espírito Santo, nós duvidamos da ação de Deus em nossas vidas e na nossa comunidade.
Que essa comunidade ela seja ardente e clame pelo Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Não esqueçam do Espírito. O Espírito precisa agir nessa comunidade. Após essas aplicações sobre nossa igreja, nós podemos ver um resumo do último sermão. Nós aprendemos 3 verdades importantes no último sermão, no domingo passado. Grandes obras não necessitam de artimanhas malignas. Ou seja, a igreja não precisa se render ao mundanismo. A igreja não deve ser nenhum dos extremos. Nem uma igreja mundana e nem uma igreja que é dura e inflexível totalmente às pessoas. Nós não devemos se curvar um pingo ao novo evangelho, a esse evangelho diluído. Mas nós também não podemos matar os nossos irmãos por causa de nossas fraquezas e por causa de nossas crenças pessoais. O evangelho é um só. O evangelho é claro, puro e simples. Não precisamos nos render a artimanhas malignas. E isso dos 2 extremos. Não precisamos nos comportar como o mundo se comporta. E não precisamos nos comportar como as igrejas famosas se comportam. Não é porque igrejas de São Paulo cantam tal hino que nós iremos cantar. Não é porque tal igreja prega tal palavra que nós iremos pregar. Nós pregamos aquilo que Deus nos direciona. Não nos renderemos a artimanhas humanas e nem malignas. Deus quem conduz o púlpito dessa igreja. Segundo, grandes obras necessitam de estratégias corretas. Estratégia correta vem das Escrituras. Nós não estamos aqui para tratarmos a igreja como uma empresa, como um marketing, como nada disso. A estratégia perfeita para a igreja de Jesus é se comportar exatamente como Deus quer que nos comportemos. Não precisamos bolar estratégias para chamar jovens. Não precisamos bolar estratégias para chamar adultos, para chamar crianças. Precisamos pregar o evangelho puro e simples, sem diluir um pingo. E isso, Deus fará o resto. Terceiro, grandes obras necessitam de obediência às estratégias divinas. Nós temos ouvido estratégias. Qual a estratégia? Pregar o evangelho. Ontem o nosso presidente falou que o cumprimento da grande comissão são igrejas plantadas. Nós sabemos o que temos que fazer. Nós não fazemos porque somos teimosos. A estratégia está dita, basta obedecermos. Mas nessa noite, nós iremos aprender 3 lições importantes do verso 11 ao 15. A primeira lição que eu queria destacar é que grandes obras são oportunidades para grandes vitórias. O verso 11 diz o seguinte: no dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Nós presenciamos nesse trecho uma grande vitória do povo de Israel, uma grande vitória de Saul. Sem nenhuma dúvida, Deus entregou nas mãos dos seus filhos uma grande e extraordinária obra. E uma grande e extraordinária vitória. Podemos perceber pelo relato que não foi uma vitória simples. Não foi uma disputa. Não foi, na verdade, uma batalha tão intensa. Israel saiu vitorioso e triunfante. Ou seja, Deus entregou uma grande vitória nas mãos dos israelitas. Eu quero afirmar que Jesus, o nosso Senhor, Ele dá sim vitória ao seu povo. Sem nenhuma dúvida. Jesus é Cristo Victor, Cristo vitorioso. E o seu povo é também vitorioso por meio dele. Mas, alguns alertas: a vitória que Jesus nos dá, a vitória que nós temos, o triunfo que nós temos, não é material e nem terreno. Às vezes, Jesus abençoa sim terrenamente, abençoa sim materialmente, mas o propósito da fé em Jesus não é a vitória material. Quando nós dizemos que Jesus é Deus que dá vitória, estamos nos referindo à igreja santa, a igreja invisível, a igreja imaculada e pertencente a Jesus. A vitória da igreja está na cruz. A vitória da igreja está na cruz de Cristo e no túmulo vazio. A vitória da igreja é quando Deus, o nosso Senhor Jesus, pisa na cabeça da antiga serpente, do velho dragão, e nos salva, e nos redime, não nos arrancando dos braços dele, porque o Satanás nunca possuiu nenhum sequer fiel de Jesus, mas o próprio Deus paga aquilo que nós não poderíamos pagar a Ele mesmo, e nos redime, e nos salva. O nosso presidente falou ontem também, nós lemos Apocalipse, nós sabemos que Jesus virá nos buscar, nós sabemos que a igreja sairá vitoriosa e triunfante. O nosso problema é que nós não lemos as Escrituras. Nós pensamos que a igreja pode padecer, nós pensamos que a igreja pode cair. A igreja nunca, em nenhum momento, em nenhuma possibilidade, será derrotada por nenhum inimigo terreno. Seja política, seja pessoas invadindo nossos países, seja pessoas invadindo nossas igrejas, a igreja não
perderá essa batalha. A igreja sairá triunfante, pisando, marchando para os céus, sem nenhuma mácula. A igreja santa de Jesus sairá vitoriosa. Não precisamos nos preocupar, nós somos vitoriosos desta forma. A obra de Jesus é essa: matar a morte, vencer Satanás, glorificar o seu próprio nome. Nesse sentido, nós somos vitoriosos. Nesse sentido, a igreja foi e será vitoriosa. Após explicar isso, podemos entender algo sobre o texto. O texto diz: no dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Como o Natanael falou na semana passada, ele utilizou uma estratégia correta. Eles entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Ou seja, havia um plano de execução e havia coragem de executar esse plano. Não era um plano qualquer, não era um plano comum, mas aqueles homens, e Saul, preenchido pelo Espírito Santo, estava disposto a executar o plano. Deus entregou nas mãos de Saul uma grande oportunidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Espírito Santo usou Saul para conseguir gerar um plano, para gerar uma estratégia, planejar e executar aquela estratégia. E Deus aqui estava dando uma grande oportunidade para Saul, entregando uma obra gloriosa nas mãos dele. E essa obra geraria uma grande vitória. Nós, como igreja, recebemos oportunidade nas mãos de Deus, recebemos obras nas mãos de Deus e muitas vezes nos encolhemos. Saul aceita a grande obra, liberta o povo e tem com isso uma grande vitória. Saul e o povo saíram vitoriosos, mas não esqueçam, ele estava apoderado pelo Espírito Santo. A igreja não pode enfrentar qualquer batalha. A igreja não pode se meter em qualquer briga. A igreja terrena, a nossa igreja, como nós aprendemos ontem, a nossa igreja militante, essa igreja terrena, ela não tem que militar por toda a obra. A igreja não tem que se meter em toda batalha, se meter em toda briga. Há algumas discussões que a igreja não precisa falar nada. E há algumas discussões que a igreja precisa ir firme, com o punho firme. Mas qualquer um de nós que haja sem estar possuído, completamente preenchido pelo Santo Espírito, não está fazendo nada pelo reino. Se você ajuda as pessoas sem a mínima intenção de glorificar o nome de Deus, você não está fazendo nada pelo reino de Deus. Se você prega o evangelho, mas sem a mínima intenção de glorificar o nome de Deus, você pode levar aquela pessoa à salvação, conhecer o evangelho, mas você não está colaborando para o reino, e você pode até não ser salvo. As tuas obras boas, as nossas obras boas, as nossas práticas bondosas, se não tiverem a motivação, a única motivação que é válida para Deus é uma: glorificar o nome dEle. Se não tivermos essa motivação, nossas obras são trapos de imundícia para Deus. Nada valem, passam rápido. Se Ele quiser, Ele faz qualquer pessoa fazer a mesma coisa que nós fazemos. Se você assume o púlpito sem a intenção de glorificar o nome de Deus, sem a intenção de que você faça com que sua comunidade também glorifique o nome de Deus, seja pelo arrependimento, seja pela confrontação, ou seja pelo amor, se você não faz a sua igreja, a sua comunidade glorificar o nome de Deus, a sua pregação, o seu sermão não passa de trapos de imundícia para Deus. Pode fazer cair fogo do céu, pode se converter 1000 almas, podem ser pessoas curadas. Se o teu propósito não for glorificar o nome de Deus, o teu sermão não passa de trapo de imundícia para o nosso Deus. As nossas obras não fazem nada se não forem pela motivação correta. Haverá muitas obras para realizarmos. Teremos em nossas mãos oportunidades. Mas precisamos entender que algumas vezes a vitória não é só para nós. Algumas vezes as promessas de Jesus não é para uma pessoa individual. Nós estamos tentados a pensar que quando Deus nos dá a vitória, diz que Deus nos dá a vitória, Deus dará a vitória a cada um individualmente. Olhe para Saul. Saul saiu vitorioso, mas não foi por ele, foi pelo povo. O povo saiu vitorioso. Quando Deus promete vitória a nós, Ele não está dizendo que cada um de nós vai ser vitorioso. Ele está dizendo que a sua igreja, triunfante, sairá vitoriosa. O coletivo. Você já parou para pensar sobre a questão de vitória? Jesus promete vitória. Jesus nos dá a certeza que nós seremos vitoriosos. Muitas vezes nós entendemos errado. A vitória do reino, a vitória da igreja, é que é promessa de Jesus. A vitória individual, a vitória de cada um de nós, é apenas graça de Deus. A promessa é que o coletivo, a igreja, a comunidade de fé,
ou a igreja invisível sairá vitoriosa. O indivíduo sair vitorioso. Cada um de nós sermos abençoados por Deus, ganharmos alguma coisa, termos momentos e experiências com Deus, isso não é vitória, isso é graça de Deus, porque é merecido. A vitória que Deus fala, ela não é merecida também, mas ela é prometida, mas não prometida a cada um de nós individualmente, é prometida à sua igreja. Então pare de dizer que você merece vitória. Grandes obras são oportunidades para grandes vitórias. Saul agarrou a oportunidade, obteve uma grande vitória para o reino, para o seu povo e para ele. Nós podemos aplicar isso ao nosso coletivo, à nossa comunidade. Sejam vitórias para o reino, ou para o coletivo. Sejam vitórias pessoais que irão acontecer, pela graça de Deus. Que o nosso Deus seja glorificado. As vitórias da igreja, o avanço do reino, o avanço da comunidade de fé, de nenhuma forma deve ser dada glórias ao homem, mas somente a Deus. As nossas vitórias pessoais não são essenciais. O pastor Luiz César pregando ontem, parecia que ele estava lendo meu sermão. Ele falou sobre a questão de que não tem um pastor rico da ICE, mas tem, uns e outros, mas não pela igreja, como ele mesmo falou. Mas o cristão parece que vem para a terra com o propósito de enricar, com o propósito de ser abençoado poderosamente por Deus. Mas eles se esquecem que a maior bênção que a igreja pode ter não é nada material, mas é somente, já foi a nossa vitória já está na cruz. A vitória pessoal de cada um de nós, se dar bem na vida, ser alguém na vida, ter dinheiro, ter bens, isso não é essencial. A gente fala que tem muita gente que fala, o carro hoje não é mais luxo, é necessário. Isso eu entendo, mas eu estou falando que a nossa vida não pode ser em torno disso. Isso não é essencial para nós. Essencial é vermos almas sendo salvas. Essencial é vermos pessoas confessando seus pecados. Essencial é pessoas chegarem na porta dessa comunidade, como aconteceu, pedirem para nós orarmos e nós podermos dizer que nós oramos e que o nosso Deus nos ouve. Isso é essencial. Porque nós nos preocupamos com o que Deus nos manda nos preocupar. Nós precisamos, para ter essa consciência, precisamos ser apoderados pelo Espírito Santo. Porque o coração do homem é mau, o coração do homem é interesseiro. E ele quer coisas boas. Que a recebe Calcaia, saiba que para ela está preparada muitas obras grandes. E que ela precisa estar disposta a agarrar grandes obras que Deus nos entrega. Nós precisamos estarmos preenchidos pelo Espírito Santo. Crer nele, em sua obra, e crer que ele nos capacitará. Que possamos entender que as grandes obras, às vezes, são muito difíceis, mas nós não estamos sozinhos. Temos irmãos juntos para lutar. Temos uma nuvem de testemunha junto a Jesus. Temos o nosso Pai eterno, que nos capacita e nos torna vencedores. Saul não agiu sozinho. Saul não saiu vitorioso sozinho. Saul saiu vitorioso. O povo de Israel também. E como nós, como igreja, podemos reagir a essas grandes obras? Como nós podemos reagir às obras que Jesus entrega em nossas mãos? Como nós podemos agarrar essas grandes obras e trazer vitória para o reino? Ou até mesmo vitória para nós individualmente? Muitos se negam a receber as grandes obras, com medo. Muitos não querem ir. Muitos dispensam a obra de Deus porque são grandes demais. Ou porque são difíceis demais. Mas nós que não somos santos, mas confiamos em Jesus, há uma forma de agir corretamente diante do nosso chamado. Nós precisamos focar em coisas bem simples que o verso 11 nos mostra. Primeiro, eles escolhem fé ao invés do medo. Enquanto nós agirmos somente pela nossa racionalidade, nós não daremos nenhum passo pelo reino. A obra de Deus não é feita com a nossa coragem. A obra de Deus não é feita com o nosso dinheiro. A obra de Deus não é feita com a nossa intelectualidade. A obra de Deus é feita com fé. Ponto final. Enquanto nós agimos pelo medo, pela coragem, pela intelectualidade, pela nossa capacidade de raciocinar, nós não iremos trabalhar. Ao invés de escolher o medo, escolhemos a fé. Segundo, eles encorajam as pessoas com as promessas de Deus. Saul sabia que eles sairiam vencedores, porque havia uma promessa de Deus. Encoraje seus irmãos, porque Jesus nos manda ir, e aquele que nos manda ir, ele não nos deixará sozinhos.
Eles usam um planejamento e uma estratégia sábia. Eles agiram. Nós precisamos agir também. Precisamos estar dispostos, sem medo. O Deus da obra é Jesus e Ele não nos abandona. Lembra-te, a igreja é gloriosa e sairá gloriosa. E se Deus te manda ir, vai, porque você será usado por Deus. E Deus não abandona os seus. Não vai abandonar os seus servos. Encoraje as pessoas a trabalharem. Clame, peça ajuda. Creia nas promessas de Jesus, porque elas são reais para nós. Nós parecemos, quando nós olhamos os nossos irmãos pentecostais falando, se a posse da bênção ou tome posse, nós rimos deles. Mas nós deveríamos fazer como eles, olhar as promessas de Jesus e nos apossarmos delas, porque elas são para nós, elas são reais. Nós não podemos nos apossar de promessas que não são para nós. Mas se Jesus nos manda ir, que nós iremos sair triunfantes como igreja, nós devemos ir e crer nessa promessa, nos apossar dessa promessa, porque ela é real para a igreja. Nós rimos, damos risada quando eles falam, aposta da fé, toma posse da tua promessa. Promessa de Jesus é que a igreja sairá vitoriosa. Por que o medo de ir? Por que o medo de agir? Por que o medo de evangelizar? Por que o medo de pregar? Se Deus prometeu que a igreja sairá triunfante. Por último, clame para ser preenchido pelo Espírito Santo, para que Ele te capacite a ter boas estratégias para cumprir o teu chamado, seja qual for. Dessa forma, nós poderemos obter vitórias para o reino, por meio de Jesus, agarrando as obras que Ele mesmo nos dá. Nós podemos aprender uma segunda verdade nessa noite ainda, com esse texto. Grandes obras e seus resultados são uma oportunidade de demonstrarmos misericórdia. Nós aprendemos muito sobre as grandes obras, as oportunidades de vitória, e isso nos deixa felizes. Ouvirmos promessas de Jesus deve mesmo deixar a igreja feliz, deve deixar qualquer crente exultante. E também saber que Jesus às vezes nos abençoa individualmente e materialmente, mesmo não sendo essencial. Mas as vitórias não são a única forma que Deus nos abençoa por meio das grandes obras. Elas são boas, são importantes para todos nós. Cada um daqui que ama essa igreja, que ama os irmãos dessa igreja, deve vibrar com a vitória de cada um de nós. Deve vibrar com a vitória da igreja. Ontem a gente deveria ter vibrado, e eu vibrei, porque nós completamos 8 anos de idade como igreja. É uma vitória para a nossa igreja. Nós devemos vibrar com nossas vitórias, porque nós amamos essa comunidade. Por isso nós não podemos ser hipócritas, a ponto de dizermos que não ligamos ou não objetivamos vitórias. Todos nós colocamos objetivos de vencermos. Isso é verdade e não é errado. Mas isso não deve ser tudo. E nem mesmo deve ser um pensamento constante de nossas vidas. Nós precisamos entender que para obtermos vitória não depende de nós, mas da obra e do poder de Jesus. Mas Deus também, com as grandes obras que Ele entrega em nossas mãos, Ele nos ensina a sermos misericordiosos, a agirmos com misericórdia. Esse é o enunciado desse ponto. As grandes obras e os seus resultados devem gerar em nós misericórdia. As grandes obras são oportunidade de exercermos misericórdia. Mesmo com o êxtase, com a felicidade da vitória, isso não deve roubar de nós a oportunidade de sermos misericordiosos. Aqui está uma boa definição para misericórdia. Um sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. Esse sentimento de ser misericordioso é atribuído a Deus. No Antigo Testamento, havia uma palavrinha que era usada para esse tipo de coisa, que era hesed. Razão, graça merecida, bondade e misericórdia. O que Deus fazia pelo povo de Israel era misericórdia. Se pegarmos o ciclo de Juízes, o ciclo vicioso do tempo de Juízes, aquilo é misericórdia de Deus toda hora. É duro ouvir que nós não temos agido com misericórdia nem um pouco. Se eu te perguntar agora, há quanto tempo você não exerce misericórdia? Há quanto tempo você não pensa sobre misericórdia? Há quanto tempo você não agiu com misericórdia com o teu próximo? Pode ser que alguns de nós sintamos vergonha. Nós iremos sentir vergonha. Muitos de nós não agimos com misericórdia nenhuma vez em nossa vida. Nós estamos deixando, às vezes, a soberba ou a maldade consumir os nossos corações.
e não temos mais tempo para sermos misericordiosos. Um antigo teólogo da igreja, um homem usado por Deus, uma vez disse: jamais perca a oportunidade de ser misericordioso. Jamais perca a oportunidade de ser semelhante a Jesus. Agir com misericórdia, exercer misericórdia, é exercer semelhança a Jesus. Nós queremos tanto nos parecer com Jesus. Nós queremos tanto dizer que somos santos igual a Jesus. Esquecemos que Jesus era misericordioso. Esquecemos que Jesus era bondoso, gracioso. E não agimos dessa forma. E eu não estou desmerecendo a justiça de Cristo. Não estou falando que Cristo apenas age com misericórdia. Não estou falando que Cristo vai acolher todo e qualquer pecado. Não estou falando que Cristo vai passar a mão na cabeça daqueles que estão errados. Não estou falando que Cristo vai passar a mão somente porque Ele é um coitadinho. Não. Estou falando sobre misericórdia. Nós devemos agir com misericórdia. Ser misericordioso não é motivo de soberba, mas oportunidade divina de sermos um pouco mais parecidos com Jesus. Você que está me ouvindo hoje, não permita que o teu coração te vença. Não permita que o teu coração te controle. Não permita que as tuas emoções te controlem, que as suas paixões te controlem. Veja o texto. Saul acaba de sair de uma batalha. O povo acaba de sair de uma batalha. Tanto que eles pedem para matar aqueles que estão duvidando de Saul. Saul em êxtase, total êxtase, com muita emoção na cabeça ainda diz: eu vou exercer misericórdia. Que as paixões, que os momentos difíceis, ou momentos de êxtase, não nos controlem, não nos vençam. O texto diz, no verso 12 e 13, então o povo disse a Samuel. Quem foi que perguntou? Será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens, e nós os mataremos. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Primeiramente, nós podemos observar a atitude do povo, que é uma atitude irascível, uma atitude de ira, de vingança, de tentativa de fazer justiça com as próprias mãos, ou pelo menos um escape para eles colocarem para fora aquilo que eles estavam sentindo. Rancor, ódio, maldade, justiça própria. Muitos de nós nos escondemos atrás de ações dos outros, atrás de atitude dos outros, para nos comportarmos como irados, porque nós já somos irados de coração, e só queremos uma desculpa, para que nós possamos colocar isso para fora. Eles queriam matar, havia fome de sangue, fome de vingança. Eles queriam se vingar daqueles homens, porque se oporam a Saul. Que isso não vai acontecer conosco. Que quando Jesus nos entregar uma grande obra, ou uma pequena obra em nossas mãos, quando ela for concluída, que nós continuemos a ser controlados pelo Espírito Santo, e não por nós mesmos. O povo de Israel, parece que eles estavam sendo controlados pelo Espírito, só até o momento da vitória. Pós-vitória, quem os controlou foi suas paixões, foram os seus sentimentos. Que quando Jesus nos entregar uma obra, nós possamos orar: Senhor, do começo da obra ao fim da minha vida, controla e reina sobre mim, para que eu não possa fazer nada. Porque se nós ficássemos soltos, irmãos, nós sempre faríamos besteiras. O homem sem Deus só faz besteira. Qualquer pessoa, o mais santo possível, sem Jesus, sem o Espírito Santo o alertando, só faz besteira. Se a graça de Deus não limitar, o homem é terrível. A nossa reação, após uma grande obra realizada por nós, sendo abençoado por Deus, pode ser querer se ensoberbecer. Quando nós pegamos bem, às vezes dá vontade de soberbecer. Quando nós louvamos bem, quando o louvor é bom, quando nós vemos toda a igreja cantando, quando nós vemos os irmãos levantando as mãos, dá vontade de soberbecer. Quando nós saímos para a rua e muitas pessoas nos ouvem falar sobre o Evangelho, dá vontade de soberbecer. Quando nós estamos em uma roda de amigos e começamos a falar sobre teologia, e as pessoas param para nos escutar, porque nós temos algo a falar, dá vontade de soberbecer. Saibamos que tudo foi por meio de Deus, tudo foi para Deus, e tudo é por Deus. Que isso não controle, não venha a controlar o nosso ser. Não há motivo para a soberba. Se você é misericordioso, é porque Deus foi misericordioso antes. Se você sabe teologia, é porque Deus te capacitou, porque nós somos burros naturalmente. Somos tão burros porque se não fôssemos, nasceríamos crentes. Mas nascemos burros. Nós não queremos nem mesmo ouvir os nossos próximos, achamos que nós já sabemos de tudo. Nós achamos que temos nossas posições teológicas bem firmadas e ninguém pode mudar nossas posições.
Nós achamos que temos a interpretação de um texto e essa interpretação caiu do céu e ninguém vai mudar isso em nós. Isso é soberba. Nós achamos que Deus nos usa e somente nos usa. Nós não temos mais paciência de ouvir os nossos irmãos. Porque eu prego, meu irmão não prega, o que é que eu vou ouvir? O que é que ele vai me ensinar? Nós somos soberbos e agimos como esses homens, controlados por suas paixões, controlados por seus sentimentos. Foi tudo dele, por meio dele, para ele. Não há motivo de soberba. E se nós andarmos pelo Espírito, a soberba não nos pegará. Ela nem chegará perto de nós. Saul, no verso 13, nos ensina sobre Deus. Deus se agrada daqueles que exercem misericórdia. Não era tempo de punição. Aqueles que estavam contrariando Saul não mereciam punição naquele momento. Era a hora de glorificar a Deus, porque o povo estava liberto. Saul diz, naquele dia o Senhor trouxe libertação. Não é hora de confusão. Não é hora de briga. Não é tempo de brigar. É tempo de glorificar a obra de Deus. Nós nos preocupamos muito em punição. Nós nos preocupamos muito em que as pessoas paguem pelos seus pecados. Calma, paciência. Deus cobrará deles os seus pecados. Não é nosso trabalho. Não somos fiscais de pecados. Nós não somos fiscais de salvação. Não somos fiscais de pessoas que estão fazendo coisas erradas. Paciência, Deus tratará com cada um deles. É hora de glorificarmos a Deus, seja na condenação deles, ou seja na misericórdia de Deus por eles. É hora de glorificarmos a Deus. Se Deus resolve perdoar um pecador que tem nos feito mal, precisamos glorificar a Deus. Se Deus resolve punir, condenar um pecador que nos fez mal, precisamos glorificar a Deus. Glorificar a Deus é o ponto. O homem não foi feito para julgar o homem, para julgar condenatoriamente o homem. Ele foi feito para glorificar a Deus. Então, quer seja na condenação, quer seja na salvação, glorificamos a Deus. Saul entendeu que as obras que Deus entregou em suas mãos e que ele, cheio do Espírito Santo, conseguiu realizar, não eram motivos para que ele tomasse atitudes precipitadas. Mas ele olhou para o Senhor e preferiu agir com misericórdia. Saul aproveitou a vitória, aproveitou a conclusão da obra para ser misericordioso. O que nós como igreja podemos aprender com esse trecho? O que o nosso Deus nos ensina por meio desse texto? É que Ele estará conosco muitas vezes. E muitas vezes Ele nos fará vitoriosos. Muitas vezes Ele trará grandes obras, e as grandes obras vão ser concluídas pelo seu povo. E vão ter muitos bons frutos, muitos bons resultados. E isso é a oportunidade de agirmos com misericórdia, e parecermos mais perto, mais semelhantes a Ele, ao seu Filho Jesus. Saul, nesse texto, exercendo misericórdia, nos ensina demais. Nos ensina como nós somos uma igreja fria, como nós somos uma igreja morna, que Deus pode estar a ponto de vomitarmos. Somos uma igreja, não falando da ICEB Calcaia, mas falando da igreja terrena, que não sabe lidar com contrariações. Saul lidou com pessoas que estavam contrariando e foi misericordioso. Nós não conseguimos nem ouvir quando o irmão diz a palavra, discordo. Saul ouviu que pessoas não concordavam com o seu reinado. E nós hoje não conseguimos ouvir quando uma pessoa começa a frase dizendo, eu discordo disso. Não aguentamos ser contrariados. Porque nós nos achamos os certos. Porque nós nos achamos os melhores. E tanto certo ou errado, se não mexer com o Evangelho, haja com misericórdia. Haja com misericórdia. Se nós não temos paciência, misericórdia com os irmãos da nossa fé, imagina com aqueles que nos contrariam. Imagina com aqueles que pensam diferente de nós. Imagina com aqueles que nos fazem raiva. Que Deus implante em nosso coração a misericórdia. Precisamos ser misericordiosos, porque Deus foi misericordioso conosco. Como nós podemos exercer a misericórdia em situações parecidas com essa de Saul? Com oposição, com o final de uma batalha, com tudo isso que está acontecendo. Como nós podemos agir com misericórdia após uma grande vitória do nosso povo, por meio de Deus? Fazendo como Saul. O que ele fez? Saul focou em Deus. Ele focou em Deus e fez o seu povo olhar para Deus. Enquanto muitos estavam olhando para a situação, enquanto muitos estavam pensando em matar fulano, matar cicrano, enquanto muitas pessoas estavam estressadas, Saul elevou os olhares a Deus e falou,
Deus foi misericordioso. Deus libertou o seu povo. Por isso, nós agiremos com misericórdia. Saul, provavelmente, se tivesse feito como os outros, olhado para a situação, teria se irado e teria mandado matar aquelas pessoas. Mas Saul olhou para Deus e disse: foca em Deus, porque Ele libertou o nosso povo. Então é hora de glorificar a Deus e não é hora de olhar para essa situação. Quando chegar o tempo de nossas vitórias, após essas vitórias, sejam espirituais, porque vitórias espirituais vêm, mas elas vão muito rápido, porque tem um teólogo que fala sobre o esgotamento espiritual após uma vitória espiritual. Muitas vezes a nossa igreja experimentará uma vitória espiritual. Nós podemos experimentar um avivamento local, por exemplo. Pessoas orando, lendo a Bíblia, confessando seus pecados. Nós podemos participar disso e um dia, Deus abençoando, isso pode acontecer nessa comunidade. Mas após isso fica o nosso desejo disso continuar. E quando Deus não está mais abençoando, o homem fica tentando manter esse padrão. Porque o culto foi bom e o homem tenta manter o padrão. Mas o culto foi bom, houve confissão de pecado, houve leitura da palavra, houve pessoas chorando e se convertendo porque Deus estava agindo. Quando Deus parar de agir e não quiser mais que isso aconteça, isso vai parar de acontecer. E nós não precisamos ficar forçando isso a acontecer, senão virar o esgotamento espiritual. Nós precisamos olhar para Deus nessas situações de batalhas, de lutas e de guerras. Saul, olhando para Deus, ele não conseguia agir de outra forma, senão com misericórdia. Saul, olhando para o que Deus fez, para quem ele era, para o que o povo de Israel fez por Deus, e Deus liberta o povo de Israel. Então Saul olha para Deus e vê misericórdia, como ele iria agir de uma forma diferente com aquele povo que ele com aquele povo que estava ali contrariando. Ao olhar para Deus, Saul não via outra coisa a não ser exercer misericórdia. Ele não conseguia agir de outra forma, porque estava olhando para Deus. Que nós olhemos para Jesus. Ficando nele, olhando para ele, nós agiremos como ele. Nosso problema é que nós olhamos para a situação, nós olhamos para o pecado dos irmãos, nós olhamos para as outras igrejas, nós olhamos para o culto da outra igreja, nós olhamos para a pregação da outra igreja, nós esquecemos de olhar para Jesus. E eu não estou falando que essas coisas não são importantes, que Bíblia não é importante, não estou falando que teologia não é importante, estou falando que é importante tudo isso, mas é importante olhar para Jesus, é importante olhar para Cristo. Hoje eu estava no Instagram e vi um vídeo de uma comparação de um sermão do... chamam de Paul Washer brasileiro, que eu me esqueci o nome dele, Paulo Júnior, e de uma moça que está muito famosa na internet, que ela pega as paradas e fica comparando as capas de celular e fazendo análise. Daí é uma pregação não bíblica. E aí tinha uma página que postou, como nós podemos identificar o que é uma seita e o que não é uma seita. E eu fui olhar os comentários, tinha um rapaz que era barbudo, tinha a barba branca, e estava com a camisa com os 5 solas, e o comentário dele foi assim: a única forma de nós identificarmos é se nós lermos as Institutas de Calvino, porque lá ele vai decifrar o que é uma heresia. E eu fiquei pensando, meu Deus, não é melhor ler a Bíblia? É melhor ler as Escrituras? Não é melhor ir para as Escrituras e ver o que é que Deus está falando sobre aquilo? Nós não precisamos correr a esses livros, irmãos, toda hora. Nós amamos os livros, nós gostamos dos livros, nós gostamos de ler esses livros, eles nos ensinam, mas a Escritura é insuperável, inspirada por Deus, ela não vai ser substituída por palavras de homens. Não olhem para Calvino, não olhem para Lutero, não olhem para essas coisas, essencialmente. Olhem para Jesus e para as Escrituras. Enquanto olharmos para Lutero, seremos luteranos. Enquanto olharmos para Calvino, seremos calvinistas. Mas precisamos olhar para as Escrituras para sermos bíblicos. Antes de ser calvinista, antes de ser reformado, de ser luterano, anglicano, insebiano, seja bíblico. Olhe para a Bíblia. Olhe para as Escrituras. Para com esse negócio de idolatrar teólogo. Ao olhar para Deus, Saul não viu opção. E ao olharmos para Jesus, nós não veremos opção a não ser seguirmos e sermos semelhantes a Jesus. Nós podemos aprender uma terceira verdade com esse texto. Grandes obras são a oportunidade de reafirmarmos a nossa vocação. Verso 14 e 15. Nós já aprendemos que grandes obras são oportunidade de grandes vitórias. Também que são oportunidade de exercermos misericórdia. Que isso nos ensine. Que essas mensagens, irmãos, os domingos, não venham ser só de boca para fora. Não venham ser só entrar no ouvido e sair no outro. Medita nisso. Anota isso. E medita. É para o teu bem espiritual, para o nosso bem espiritual. Agora nós chegamos ao terceiro ponto, e último. As grandes obras são uma oportunidade de reafirmarmos a nossa vocação.
Esse ponto não é específico para aqueles que são vocacionados, para aqueles que têm vocação pastoral, e nem para aqueles que são líderes. Esse ponto é para todos nós como igreja, porque todos nós temos um chamado. O nosso Deus entrega grandes obras em nossas mãos. E muitas vezes essas obras servem, sem dúvidas, para reafirmar a nossa vocação, reafirmar o nosso ministério, o nosso chamado para algo, para alguma área da igreja, para alguma tarefa específica. Serve para confirmar no nosso coração e também no coração da igreja que nós somos chamados. Às vezes a grande obra de Deus serve para nos chacoalhar e nos mostrar onde é o nosso lugar. Quantas pessoas não descobriram onde é o seu lugar no Nordestino, no nosso congresso de jovens? Quantas pessoas não passaram por um mover de Deus e ali descobriram onde é que eles podem servir? Ali foi uma grande obra de Deus, usada para confirmar ministérios, para confirmar vocações e para confirmar chamados. Deus muitas vezes usa suas obras, suas grandes obras, para confirmar chamados das pessoas que participam. No trecho que nós lemos, a grande obra de Deus chamou Saul a realizar e serviu para confirmar e reafirmar o seu reinado. Ou seja, ao tempo que Saul estava batalhando por Israel, Deus estava confirmando o seu chamado. O texto diz assim: então Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal. Reafirmamos ali o reino. Assim todo o povo foi para Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor. E Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Samuel, como voz do Senhor, chama o povo para Gilgal. Mais uma vez nós vemos Samuel chamando o povo para lá. Nesse texto nós temos uma dupla via de interpretação sobre o que ocorrerá em Gilgal, ou o que ocorreu lá em Gilgal, no capítulo número 11. Há quem defenda que seja um relato da unção de Saul. Mas isso não é possível porque Saul foi ungido no capítulo 10, versículo 1. Então, nesse texto, nós podemos aplicar uma leitura natural. Entendemos como reafirmação do governo de Saul. Após a grande vitória, após a grande obra ter sido realizada, Samuel entende que é necessário Saul passar por uma confirmação do seu reino, do seu chamado. E isso aconteceu. E dessa vez houve um maior reconhecimento do governo de Saul. Provavelmente, nessa reafirmação do governo, houve uma aceitação nacional. Saul foi aceito nacionalmente. Porque na primeira vez que Saul foi ungido, no capítulo 10, não houve uma aceitação total. Haviam pessoas que estavam contra Saul, como nós vimos no começo do sermão. Haviam pessoas se opondo a Saul. Mas agora, provavelmente todo mundo aceitou Saul como rei. Todo mundo que estava naquele lugar. Haviam alguns irmãos e algumas pessoas que não concordavam com a ascensão de Saul. Mas naquele dia, Deus reafirmou o seu chamado. Muitas vezes, irmãos, nós em nossas vocações seremos como Saul. Por mais que pareça errado a desconfiança do povo sobre Saul, o rei deles, essa desconfiança vai acontecer. E se aconteceu com Saul, se aconteceu com Paulo, se aconteceu com Pedro, se aconteceu com todos os grandes homens de Deus, acontecerá com cada um de nós. As pessoas não vão confiar em nós muitas vezes. As pessoas vão duvidar do teu chamado muitas vezes. As pessoas vão te ver pregando e vão falar como falaram. Prega ruim, prega mal. Vão duvidar do teu chamado. As pessoas vão olhar você ensinando e vão dizer: esse não é o chamado dele. Muitas pessoas vão ver você tocando violão ou guitarra e vão dizer: não é o chamado dele. As pessoas vão duvidar. As pessoas vão desconfiar. Muitas vezes as pessoas não confiarão falar contigo sobre as coisas da vida dela, porque acham que você não é chamado para isso. Muitas vezes as pessoas não te ouvirão, porque acham que você não é chamado para falar sobre Deus. E às vezes Deus vai precisar agir com uma grande obra, usando você para reafirmar o seu chamado, para reafirmar a confiança das pessoas em você, para confirmar a confiança das pessoas na sua obra e no seu ministério. Um detalhe importante, uma aplicação para todos nós que servimos. O texto diz que Samuel chamou o povo para reafirmar o reino, após a vitória de Saul. E Saul estava cheio do Espírito Santo. E essa grande obra só foi realizada por causa disso. Desta forma, foi Deus que agiu na grande obra e não Saul. Então, o resultado também veio de Deus. O texto diz que todos foram para o Gilgal. Então, todos aceitaram. Ou seja, os homens que estavam, há alguns versos atrás, se opondo a Saul, agora estavam em Gilgal,
com sacrifícios, reafirmando o reino de Saul. Por isso nós podemos dizer que a obra foi divina, mas o resultado também. Não tem como pessoas mudarem de opinião de uma hora para outra. Não é fácil uma pessoa, a um ponto, estar discordando de Saul, em outro ponto, estar concordando com Saul. Deus agiu, e Deus usou as grandes obras para que o povo enxergasse e dissesse: ele realmente é rei. Saul, nós vimos no ponto passado que ele agiu com misericórdia. E isso pode ser um dos motivos que cativou o povo a agora aceitar Saul como rei. Porque se nos versos anteriores as pessoas não aceitavam e os outros queriam matá-los, Saul agiu com misericórdia, e no verso seguinte agora Saul é aceito como rei. Deus agiu na grande obra para convencer aqueles homens de que Saul era rei e deveria ser rei. Deus usou a grande obra dele por meio de Saul para reafirmar o reinado de Saul. Esses resultados só poderiam ser gerados por Deus. Jamais por um homem comum. Jamais por Saul, jamais por Samuel. Saul ou Samuel não poderia convencer de forma nenhuma aqueles homens a aceitá-los. Deus capacitou Saul, Deus o ajudou a ser misericordioso, e Deus mexeu no coração daqueles homens para que o aceitassem. Do princípio ao fim, tudo foi Deus. Por isso nós podemos afirmar em alto e bom tom: somente a Deus a glória. Aplicamos para nós. Nós não somos capazes de realizar grandes obras sem Deus. Nós não somos capazes de convencer as pessoas que nós somos chamados sem Deus. Nós não somos capazes de exercermos misericórdia sem Deus. Nós somos errados, nós somos tortos, tortuosos, podres, mas Deus nos conserta. E Deus faz nos agirmos com misericórdia. Não se preocupe, o seu ministério será confirmado por Deus na hora que Ele estabelecer. Não te preocupa, haverá a confirmação do teu chamado, seja em tempo, fora de tempo, virá a confirmação do seu chamado. Os nossos ministérios, as nossas vocações, nós não precisamos confirmar, não precisamos afirmar. Você não precisa afirmar toda hora que você é pregador. Você não precisa afirmar toda hora que você é presbítero. Você não precisa afirmar toda hora que é diácono. Não precisa afirmar toda hora que é pastor, que ensina na igreja. Deus confirmará o teu chamado na hora certa. Não faça e não cometa o erro de tentar comprovar o teu chamado, tua vocação, por meios próprios. Você não vai confirmar para essa comunidade que você é vocacionado por meios próprios, porque essa comunidade aceita líderes estabelecidos por Deus e não por si mesmos. Não somos nós que nos estabelecemos, é Deus que nos levanta. E quando Deus quer levantar um líder, Ele confirma no coração do líder e confirma no coração de toda a igreja, porque a igreja precisa aceitar. Eu já vi muitas pessoas tentando afirmar seus ministérios por suas próprias forças. Significa que eles não estão um pingo preocupados com a comunidade. Eles não estão um pingo preocupados com a igreja, porque enganoso é o coração do homem. E se ele confia em si, ele pode não ser chamado, porque é ele que está dizendo que é chamado. Não iremos confirmar nossa vocação por meio daquilo que nós somos bons. Não iremos confirmar nossa vocação por meio das nossas pregações. Não iremos confirmar nossa vocação porque pregamos bem, porque ensinamos bem. Não por ações humanas. Elas não são suficientes para comprovar o chamado. O reino é mais importante do que isso. E o reino é muito grande para que nós possamos aceitar pessoas chamadas por si mesmos. Não é o teu líder que vai te estabelecer. O teu líder vai reconhecer o teu chamado. Essa igreja não vai aceitar e não vai estabelecer um ministério em que o Senhor não confirme primeiro. Em que não haja no coração de cada um dessa igreja que a pessoa é vocacionada e chamada. Enquanto Deus não acender no coração dessa igreja a certeza de que fulano é vocacionado, esse fulano não irá ser chamado. Aqueles que são realmente, verdadeiramente afirmados por Deus em suas vocações, agem como Saul agiu, confiando em Deus e agindo conforme Deus manda. Saul não agiu conforme ele quis. Saul não foi lá para frente, mostrou sua espada e disse que ele era bom para ser rei, porque ele venceu a batalha. Saul não foi no meio do povo e falou que fez uma estratégia boa. Saul não foi para o meio do povo e falou que dividiu em 3 exércitos e teve uma boa estratégia e conseguiu matar todos. Saul diz: hoje Deus libertou Israel. Hoje Deus libertou o povo. Não foi ele, foi Deus. Então não venha fazer isso. Não venha dizer que você pregou bem. Não venha dizer que você serviu bem, limpou a igreja bem. Diga: hoje Deus me usou tanto. E glória a Deus por isso.
Venha dizer que hoje Deus te usou para limpar a igreja. Diga que Deus te usou para fazer o que seja nessa comunidade. Mas nunca roube a glória para si. Você não merece, nós não merecemos. A nossa vocação, o nosso chamado, deve ser confirmado pela alegria em servir. Depois de tudo, eles se juntaram, comemoraram, celebraram o chamado. Que como o povo de Israel comemorou a vitória, celebraram a vitória da libertação de Jabes, nós possamos celebrar juntos e comemorar juntos cada vitória dessa igreja, de nossos irmãos, do nosso reino. Jesus te chama essa noite para ser preenchido pelo Espírito Santo e ser capaz de realizar grandes obras. Nós aprendemos que as grandes obras geram oportunidades para vitórias, geram oportunidades para sermos misericordiosos e também para a confirmação do nosso ministério. Que essa mensagem os abençoe.